Então, vamos falar os nomes dos candidatos lá. Lula é exatamente isso que o professor falou. Ele é um cara, ele é inteligente. Ele pode não ter cultura, mas ele é um cara inteligente. Quem é inteligente normalmente costuma ser pragmático. Foi exatamente isso que ele fez, tão logo ele foi eleito em 2002. Né? Ele fez essa carta ao povo brasileiro, escolheu uma equipe econômica ortodoxa, né? Meirelles no Banco Central, ele colocou Palocci na Fazenda, e Palocci contratou Marcos Lisboa, Murilo Portugal, e tudo. Então ele fez um governo pragmático. Ele jogou fora a cartilha dele, que ele sempre defendeu a vida toda. E fez assim o primeiro mandato inteiro. A partir do segundo mandato ele mudou de caminho. Então o Lula, ele é um cara que eu considero uma pessoa inteligente, principalmente politicamente inteligente. Mas como o professor bem ressaltou, depois de tudo que aconteceu, se ele voltar ao poder, ele realmente pode partir para métodos mais esquisitos, né? E aí a coisa pode ficar complicada. Eu também não vejo, se ele ganhar a eleição, eu não vejo um cenário amistoso em torno dele. E aí aumenta ainda mais o risco da radicalização. Eu não vou falar venezuelização porque seria um pouco arrojado, mas ele pode acabar sendo empurrado para esse caminho, porque ele tá movido pela raiva agora. Se não for Lula, vai ser Ciro Gomes. Ciro Gomes, eu tenho sentimentos mistos em relação a ele pelo seguinte motivo: a retórica dele é totalmente esquerdista, mas todas as vezes que ele teve um cargo executivo, ele teve medidas ponderadas. Por exemplo, quando ele foi ministro da Fazenda em 94, ele foi o cara que mais reduziu as tarifas de importação para automóveis. Estava em 35, ele reduziu para 20. A gente nunca mais voltou a ter tarifa assim, porque a partir de 95 eles já levaram para 70 e hoje está em 35. O Rodrigo Marinho pode falar isso melhor, porque ele vive no feudo do Ciro Gomes e diz que lá, quando ele assume o governo da Fazenda, quando os Gomes assumem o governo estadual, eles estão lá desde 2007, eles botam um ortodoxo como secretário da Fazenda. O atual secretário da Fazenda do governo do Ceará é um cara chamado Mauro Benevides Filho, foi colega do Hélio, e é um cara que, assim, é claro que ele não é austríaco nem nada, mas ele também não é um esquerdista radical. Outro dia eles estavam fazendo uma proposta lá na Assembleia do Ceará para fazer uma proposta muito semelhante à imposição de um teto de gastos para o governo estadual do Ceará. Então, assim, a retórica do Gomes, parece que ele fica tentando trazer a esquerda para o lado dele, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito inteligente para saber que aquilo não é o caminho. E quando ele assume um cargo executivo, ele costuma ser sensato. Foi assim na Prefeitura de Fortaleza, no governo do Ceará, no Ministério da Fazenda, e no governo do irmão dele, no governo do Ceará, ele não aloprou. Mas, obviamente, está longe de ser meu candidato favorito. Tem Bolsonaro, mas Bolsonaro é uma incógnita ainda, e a gente ainda tem que esperar o homem estabilizar, né, porque ele fica falando em grafeno, nióbio, eu gosto do estilo dele, eu não tenho nada contra as polêmicas dele, eu acho que é um sopro de ar fresco as colocações politicamente incorretas dele. A minha questão com ele, que é a minha área, que é a economia, que até hoje ele nunca se posicionou a respeito. Você pergunta para ele um plano econômico, ele não sabe. Ele volta para o nióbio e grafeno de novo. Então, vamos esperar o homem estabilizar, vamos ver se ele apresenta alguma coisa e a gente fala. O quê? Dória pode ser interessante. Dória pode ser interessante porque ele não tem ainda o DNA daquele tucanismo. Só que eu não confio em tucano, porque tucano costuma afinar na hora de fazer reformas. Você vê esse... Você imagina assim, Serra, Aécio, Alckmin fazendo reforma de previdência, primeira greve de sindicato petista na rua, ele sai tudo correndo. Então, Serra ia renunciar antes, Então, eu até vou surpreender, eu não acredito que o Dória saia, porque ele consideraria uma traição. Por incrível que pareça, hoje, se alguém me apontasse uma arma e falar em quem que você escolhe para presidente, eu ia tampar o nariz e ia escolher Michel Temer. Porque até agora ele, pelo menos, está fazendo algumas coisas corajosas que, isso me surpreende, que ele não tem nenhum ganho político com isso.
Você fazer reforma da Previdência é uma coisa que não te traz nenhum capital político, ao contrário, só tira, porque não traz benefício nenhum no curto prazo para ninguém. A terceirização traz benefício no curto prazo, até mesmo reforma trabalhista traz. Agora, a reforma da Previdência não traz nenhum no curto prazo. E o fato dele estar empurrando, dele estar querendo realmente fazer essa reforma, embora esteja fazendo várias concessões, mas o simples fato dele ter aceitado esse desafio, para um político, é surpreendente. Então, essa é a minha resposta hoje. No atual cenário, eu ia fazer igual o Rothbard, em 92. Ele escreveu uma coluna no jornal falando assim: eu sou anarcocapitalista, mas se for para escolher um próximo palhaço para controlar a minha vida pelos 4 anos, eu escolho. Aí ele defendeu a reeleição de George Bush pai, contra o Clinton, porque ele achava que o Clinton ia ser o perigo. Então, aqui, para decepcionar vários anarcos, eu falo que se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria o atual. Por quê? Porque as opções eu acho que são ainda piores. Tirando que eu acho que o Dória não vai sair. Marina Silva... Dória vai sair? Isso é informação de dentro lá da prefeitura? Só. A Marina Silva, eu não visualizo ela saindo, não. Eu espero que não, mas ela pode... Eu não acho que ela seria muito diferente do que ela foi em 2014, não. Ela ia fazer discurso para agradar ambientalista, mas ao mesmo tempo ia trazer o pessoal do mercado para ela. Eu acho que ela seria um meio termo entre Lula e Dória, né, já que Dória vai sair. Eu não vejo ela como uma ruptora. Se ela fosse eleita, eu não acredito que ela faria nada de diferente a ser um continuismo. Seria até uma opção segura em relação às outras opções. Novo? Quem que vai sair pelo Novo? Alguém falou Novo ou dele? Ah, Luciano Huck. Ah. É mentira? Luciana G ia ser divertido, mas nem o PSOL quer saber dela. Eu não vou arriscar palpites aqui em fazer algum jogo de adivinha de candidatos, mas se o Dória não concorrer, eu vou defender que ele declare a independência de São Paulo, vire uma cidade-estado e eu vou emigrar para São Paulo. Mas acho que vale um comentário aqui, talvez seja meio paradoxal a minha resposta. A gente acaba, às vezes, depositando muita esperança e um certo, talvez, fatalismo em eleições, em momentos políticos, e dizer que 2018 vai ser uma eleição derradeira. A gente disse isso em 2014. Era a eleição derradeira. A gente estava lá na Conferência de Escola Austríaca, 2014, setembro de 2014, e, dentre todas as horríveis opções, Aécio parecia ser a melhor opção. Já pensou se o Aécio tivesse ganho? Que situação que nós estaríamos agora? Então, eu vejo mais no longo prazo, e aí eu volto à minha visão otimista, e realmente o que importa, o que Mises sempre disse, é o poder das ideias, e para mim é mais importante a tendência das ideias, da opinião pública, que eu sinto que está, assim, indo para o caminho certo, ou cada vez mais indo para esse caminho certo. Então, eu não vejo a eleição de 2018 sendo a derradeira para os próximos 20 anos, não.